junto hoje. Se você tem a Bíblia, pode abrir em Lucas, no capítulo 23, que a gente vai ficar aí durante. Mas hoje, para esse começo, eu quero começar com você falando um pouquinho sobre esse tema, acusado em meu lugar. Acusado em meu lugar. Olha como essa cruz está parecendo aquela da foto. Maravilha, né? Está aqui a cruz de Jesus. E Jesus, ele foi acusado em nosso lugar. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, porque por que Jesus foi acusado? O que levou ele à crucificação? E nós vamos caminhar por todas essas ações que ele recebeu, que não era para ele, era por mim e por você, mas ele recebeu todas elas. Quando eu tinha 14 anos de idade, na escola, quem já fez alguma coisa de errado na escola? Levanta a mão. Ok, quem não levantou é porque tem vergonha. Todo mundo fez alguma coisa de errado na escola. E eu, quando eu tinha 14 anos, eu fiz um negócio muito ruim. Eu e um amigo fizemos algo na escola que a diretora descobriu que ele tinha feito, porque ele era o mais bagunceiro, e aí chamou ele e falou, ok, agora você vai falar quem é que estava com você. E eu estava do lado de fora da sala, e ele falou, não, só estava eu, foi eu que fiz tudo isso sozinho. Eu falei, por que esse cara não me dedurou? E aí quando ele saiu, eu fui conversar com ele, eu falei, aqui, por que você não me dedurou? Ele falou, cara, eu sou seu amigo, eu vou te dedurar. E eu estava pensando nisso, porque por um amigo, às vezes a gente faz isso, né? Não, vou segurar a barra aqui porque é por você, eu amo você. Agora imagina o que Jesus fez por mim e por você. Ele segurou a barra de toda a humanidade. Todo o pecado que não deixava o homem atravessar o véu para estar na presença de Deus, ele falou, não, peraí, agora deixa comigo. Eu vou assumir tudo isso por você. Então, a respeito disso que nós vamos caminhar hoje, e nós vamos ver agora algumas acusações contra Jesus. Se você abrir a Bíblia aí, glória, eu coloquei até uma luzinha a mais aí para dar para você ler a Bíblia, entendeu? No capítulo 23, vamos ler o verso 1 ao 3. Hoje vai ser um pouco mais expositiva a mensagem, então vai ser mais fácil para você acompanhar na Bíblia. Diz assim, então todo o conselho levou Jesus a Pilatos, o governador romano. Eles começaram a expor o seu caso. Esse homem tem desencaminhado o nosso povo, dizendo-lhes que não pagassem os impostos ao governo romano e alegando que ele é o Messias, um rei. Então Pilatos lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu dissestes. E Pilatos aqui, para a gente entender um pouquinho da história, ele sabia que não tinha muita coisa a ver com os taxes, porque ele sabia que nem os judeus não estavam de acordo com pagar taxas para os romanos, mas o fato aqui era que eles estavam com inveja do ministério de Jesus. Eles começaram a ficar com inveja porque Jesus começou a fazer algo que a multidão vinha até ele, que as coisas aconteciam, e eles começaram, nós precisamos arrumar um jeito de parar esse tal de Jesus. Então Pilatos aqui, ele pergunta para Jesus, você é o rei? Não, você está falando que eu sou. E os judeus, eles queriam que Deus, na verdade, fizesse a vontade deles. O que os judeus esperavam é um rei que viesse conforme eles esperavam. Se o rei não vir dessa forma, eu não concordo. E como eles alegaram, né, e a gente vai ver depois, eles queriam que Jesus continuasse ensinando nas sinagogas. Eles queriam que Jesus não curasse no sábado. Eles queriam que Jesus fizesse de acordo com o que eles estavam acostumados. E Jesus, ele pregava na igreja, sim. Ele ensinava nas sinagogas. Mas ele mostrou para mim e para você que não está só dentro da igreja. A vida com Deus não é somente aqui. E ele aqui tentou explicar isso para eles. Olha, no sábado eu vou curar sim. Por quê? Porque você deixa de fazer alguma coisa no sábado, se é para o seu interesse? Não. Então, se é para o interesse do Pai, eu vou fazer sim. Então, Jesus, ele estava indo
em uma direção que os fariseus não agradavam. Eles ficavam doidos querendo achar ele numa esquina sozinho para pegar ele. Então eles não queriam que ele se misturasse com nenhum povo, e ele misturava até com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com aquelas pessoas que eles achavam que eram unclean, que eles achavam que eram impuras. E o que são pessoas impuras aos olhos dos judeus? Aqueles que não seguem as regras religiosas. E Jesus, ele estava mostrando para eles o seguinte: eu vim para que a minha graça abunde no pecado dessas pessoas e eu dê a eles uma chance. Então aqui eles acusaram Jesus de estar passando por cima da autoridade deles, chamando eles de hipócrita. E Jesus fez isso mesmo, porque eles eram hipócritas, porque eles falavam de algo, mas não viviam aquilo. Eles colocavam um peso gigante sobre uma pessoa que eles próprios não queriam carregar. E nós, como pessoas de Deus, nós não devemos colocar esse fardo sobre uma pessoa. Você já colocou um fardo sobre alguém, falando assim: nossa, você fez isso aí, nossa, se você não arrepender, você vai para o inferno. Uau, você trouxe um fardo sobre aquela pessoa. A pessoa, uau, vou para o inferno, mas aí o que eu faço? Aí você vai embora, deixa aquela pessoa ali sem saber o que fazer. Ela só sabe que ela vai para o inferno. E Jesus, ele veio falando com eles: olha, eu preciso fazer a vontade do Pai. E eles estavam: não, está chamando a gente de hipócrita, está curando no sábado, está misturando com pessoas que não tem nada a ver com a nossa religião. Quem é esse homem está falando que ele é filho de Deus? E nós vamos ler aqui na Bíblia que eles próprios eram pessoas que sabiam da Bíblia. Os fariseus, os mestres da lei, eram pessoas que estudavam o Torá, que eles tinham ali o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda, mas eu quero ler com você o Antigo Testamento, porque eles tinham isso aqui. Esse rolo de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 3. Ele foi desprezado e rejeitado, um homem de dores, familiarizado com a mais profunda dor. Viramos as costas para ele e olhamos para o outro lado. Ele era desprezado e nós não importamos. Nós não estávamos nem aí. Isso aqui era coisa que eles sabiam. Agora, como que eles sabiam de toda essa verdade, sabia que o rei vindo da parte de Deus tinha que sofrer, e agora eles não entendem o porquê Jesus está passando o que ele está passando, não entendem o porquê Jesus misturava com o que ele misturava, e eles ficam, por quê? Porque os olhos estavam cegos. Não é porque eles estavam enxergando alguma coisa, que eles estavam vendo o que Deus estava fazendo. Por isso que é importante eu e você aprendermos a Bíblia, sim, mas como eu falei semana passada, é melhor você ler um versículo e mudar o seu modo de vida do que você saber a Bíblia e ler ela 5 vezes e aquilo ali for só para você falar assim: eu já li a Bíblia 5 vezes. Mas que diferença esse ler a Bíblia 5 vezes tem feito na vida da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes? Então, Jesus estava trazendo isso para eles e eles estavam negando tudo isso. As acusações contra Jesus, elas não o surpreenderam. Ela não desencorajou Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Pai considerava ele inocente. O Pai considerava ele inocente, então não importava quem é que estava acusando ele. Jesus, ele foi considerado inocente perante até Herodes e Pilatos. Você não está acreditando? Não, vamos ler lá. Versículo 11, vai lá comigo. Versículo 11 do capítulo 23 de Lucas, diz assim: então Herodes e os seus soldados começaram a zombar e ridicular de Jesus, e por fim, vestiram-no com um manto real e o reenviaram de volta para Pilatos. Ou seja, eles levaram a Pilatos. Pilatos falou: o quê? Esse homem é galileu? Leva para Herodes, não tem nada a ver com isso. Aí levaram para Herodes. Aí Herodes perguntou a Jesus, aí, não, vamos só zoar com ele aqui e vamos voltar de volta. Aí volta Jesus lá para Pilatos. Herodes não achou nenhuma falha em Jesus.
E esses mestres da lei, esses fariseus, eles querendo achar algum tipo de condenação para Jesus. Olha no verso 14 agora, que agora ele já chegou lá. E então Pilatos anunciou o veredito: Você trouxe este homem para mim, acusando de liderar uma revolta. Eu o examinei minuciosamente sobre esse ponto em sua presença e o considero inocente. O próprio Pilatos era quem era o comandante na região romana e ele considera Jesus inocente. Mas sabe quem começou a acusar Jesus? Você lembra daquela multidão que estava na multiplicação de pães? Você lembra daquela multidão que corria para ele levando aleijados para ser curados? Aquela multidão que queria receber uma cura? Aquela multidão que toda cidade que ele chegava, estava todo mundo ali recebendo ele? Aquela multidão que no início, na segunda-feira, no início da semana, eles vieram recebendo ele e cantando Hosana, Hosana, Hosana. Olha agora no verso 18. Então um grande rugido se levantou da multidão. E uma só voz eles gritavam: Mate-o e solte Barrabás para nós. Você sabe quem é Barrabás? Era um assassino. Era alguém que merecia a morte. Era alguém que já estava condenado, mas estava chegando a Páscoa deles. E quando chegava a época da Páscoa, era costume deles soltar um preso. Então, o que ele fez? Vamos fazer um negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar Jesus para vocês. Não, vamos fazer o seguinte. Segura Jesus e solte Barrabás para nós. Olha a troca que eles estavam fazendo. É melhor um criminoso perto de nós do que alguém que está vindo para trazer uma revolução sobre a religião. E parece que isso é 2022, né? Porque em muitos lugares, pessoas não querem que você toque na religião. Em muitos lugares, pessoas não querem que você toque. Não, aqui a gente costuma fazer assim. Você vai fazer assim, aqui. Não, mas foi Deus que falou comigo, ao meu coração, para me fazer essa. Não, isso é coisa da sua cabeça. Aqui a gente faz assim, e aí você tem que respeitar o sistema. E aqui, o nome Barrabás, no grego, para você entender, Bar significa filho. Abba, pai. Mas tem um S aí, né? Barrabás. Porque ele era considerado filho dos deuses. Ou filho de Deus pagão. Ou, no nosso linguajar de hoje, talvez, um moleque. Ou quando é alguém que é jogado na rua, sabe? Aquele moleque de rua. Ele era alguém considerado dessa forma. Por quê? Porque a própria família dele era alguém que porque naquela época era o seguinte, quando nascia uma pessoa, o nome que era colocado naquela pessoa, ele carregava um significado, e aquele significado era importante. Inclusive Jesus, Yeshua, é a salvação. Deus envia a salvação, Deus que salva. Então, vindo aqui de Barrabás, a própria família, quando ele nasceu, já era uma família que andava de qualquer maneira. Então, quando nasce, faz isso aí é um moleque de rua, vai crescer do jeito que ele quiser. Mas agora, através dele sendo liberto e Jesus sendo condenado, a gente vê que Deus ele já começa, através do caminho da cruz, dando a oportunidade para o ser humano, que já havia nascido sem uma possibilidade de ser alguém. Já havia nascido sem uma possibilidade de ser reconhecido pela sociedade como alguém digno de entrar em certos lugares. E Jesus aqui então, ele começa carregando esse peso que era para Barrabás. Era para você. Era para mim. E em Gálatas 3,13 diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Quando ele foi pendurado na cruz, ele tomou sobre si a maldição por nossos erros, não os erros dele, os nossos erros, pois está escrito nas Escrituras: maldito
todo aquele que é pendurado no madeiro. Maldito Jesus por ter carregado todos os pecados. Ele levou toda a maldição que era sobre a humanidade depositada, ele depositou sobre os seus ombros e ele carregou na cruz. É por isso que nós estamos nessa série Até a Cruz, que eu quero que eu e você, nós tenhamos isso em mente, que um dia precisou alguém caminhar até a cruz, carregando toda a dor, carregando todo o desespero da humanidade, mesmo a humanidade não reconhecendo isso. No versículo 9 de Lucas, você vê aqui que Herodes, ele fez várias perguntas para Jesus. E ele pergunta após perguntas ele fez para Jesus. E Jesus recusou a responder. Algumas versões dizem assim, e ele permaneceu em silêncio. Ele sabia que ele não precisava se defender. As acusações contra Jesus não afetavam a sua reação. Quando alguém apontar o dedo para você e você souber que é falsamente, remain silent. Fique em silêncio. Para que você vai tentar defender você de algo que você não cometeu? Era esse o caso de Jesus? Para que ele vai tentar defender ele de algo que ele não cometeu? Ele sabia o porquê que ele estava ali, ele sabia o que Deus tinha para a humanidade, então ele falou, eu vou permanecer em silêncio, porque toda essa acusação não é sobre as minhas faltas, mas as faltas da humanidade. E nós vemos aqui que Jesus ele foi interrogado, ele permaneceu em silêncio, ele foi insultado, ele permaneceu sem tentar se defender, ele foi humilhado, mas ele não desistiu da sua missão. Quantas vezes eu e você vamos ter que ter fé em Deus e muito tempo de oração e com pessoas lindas igual essas que eu estou vendo aqui na minha frente, porque isso aqui fortalece fé. Você está perto de pessoa com fé, fortalece a sua fé. E quando você estiver down, em um momento muito difícil da sua vida, você receber acusações, e você querer apontar o dedo de volta, você querer apontar o murro de volta, você querer, não, essa pessoa merece eu voltar isso aqui para ela, você falar assim, eu vou permanecer em silêncio, porque eu sei quem me defende, eu sei que eu tenho um advogado e ele é fiel. Ele é fiel, o nosso advogado é fiel. Então, quando você chegar diante de um juiz humano, alguém querendo te julgar, você fica como se você tivesse o seu advogado do lado. É o advogado que fala para você. É o advogado que fala assim, não, eu tenho todas as provas aqui que ele é inocente, que ela é inocente. E é isso que Jesus estava fazendo para eles aqui, eles não queriam enxergar. Jesus ele não reagiu aqui de acordo com as acusações que estavam vindo sobre ele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Aqui vai uma dica para você. Para você não desistir diante de falsas acusações. Saiba quem você é. É simples. Nossa, pensei que você ia falar um negócio muito sobrenatural. Não. Você sabendo quem você é, já é a chave. Porque quando alguém chegar e falar assim, você é isso, você fala, não sou. Para que eu vou falar? Eu sei quem eu sou. Você é isso. Não. Eu sei, como a gente cantou aqui, eu sou quem o meu pai diz que eu sou. E Jesus, ele sabia muito bem disso, porque em Mateus, no capítulo 3, nós vemos ali no verso 17, ele ouvindo a voz dos céus após o batismo, o céu se abrindo e Deus falando, esse é o meu filho amado em quem me dá muita alegria. Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Pronto. Jesus deve ter pensado assim naquele momento, é tudo que eu precisava de ouvir. Valeu, Pai. Vou fechar os céus agora, vamos lá, vou para a caminhada que amanhã eu tenho que enfrentar o deserto. Aí no capítulo 4 ele enfrenta um deserto, sendo tentado pelo inimigo, mas na verdade ele já estava preparado por causa desse versículo. Por isso que eu falei com você que tudo que você precisa é de um versículo. Não negligencie aprender a Bíblia toda, tá? Mas volta esse versículo de novo aqui para mim. Mateus 3,17, por favor.
Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Ele falou para Jesus e ele fala para mim hoje, ele fala para você hoje. Ei, você é o meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu me agrado. Então, o que as pessoas estão falando não tem nada a ver com o que eu penso de você. O que as pessoas estão pensando não tem nada a ver com os planos que eu tenho para você. Então, aprenda um versículo e sorria, porque você agora sabe quem você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus e não aceite menos do que isso. Você é filho, você é filha. Você tem que andar com a cabeça erguida. Você não pode parar diante de circunstâncias. Você não pode parar diante de acusações. Jesus, ele mesmo sabendo que ele ia carregar essa cruz pesada, ele não parou. Jesus mesmo ali no jardim ali do Getsêmani, onde ele faz a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, onde ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, ele ora por todos nós, todos os crentes, e ele fala: Pai, eu estou suando sangue aqui, mas eu não desisto dessa missão. Eu sei que se for possível, o Senhor vai afastar esse cálice de mim, mas contudo seja feita a sua vontade. Tudo o que nós precisamos é falar: Deus, ok, eu estou até pensando em ir para esse lado porque está mais fácil, eu estou até pensando em ir para aquele porque, vou ter que carregar essa cruz para você entender. Deus, assim, eu tenho que passar para o lado de lá, Senhor, então carregando essa cruz vai ficar difícil. Então o que eu vou fazer? Assim, eu continuo te amando, tá? Mas carregar a cruz... Aí, tá vendo aí? Passei facinho. Imagina passar aqui com essa cruz. Não, ia ser muito trabalho. Jesus, ele não chamou eu e você para viver uma vida fácil. Ele chamou eu e você para viver uma vida de dependência. Dependência do Senhor. Quando Davi, ele escreve Salmo 23, que a gente ama falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se você for fazer um estudo exegético desse versículo, o que está significando ali é o seguinte: Deus é o meu Pai, Ele é o meu pastor, então nada mais para mim importa, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque às vezes a gente coloca assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar pão, não vai faltar feijão, não vai faltar arroz, não vai faltar isso, não vai faltar carro, não vai faltar... Não. O versículo agora, quando você lê Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque Ele é tudo o que eu preciso. É assim que nós temos que ler o texto. Ele é tudo o que eu preciso, então de nada eu terei falta. Por que você não está tendo falta? Eu vi aí que você nem com o aluguel conseguiu pagar esse mês. Não, mas eu continuo não tendo falta de nada. Porque a circunstância não me para. Aluguel, não, um dia eu vou conseguir andar com as minhas contas em dia. A dívida, um dia eu vou quitar elas. Mas uma coisa que nós não podemos negociar é saber quem nós somos. É saber, pode as coisas ao meu redor estar desmoronando, mas uma coisa eu sei: foi Deus que me chamou. Se Ele falou, pega a sua cruz e me segue, porque às vezes a gente pensa assim: Jesus carregou minha cruz, eu não preciso de carregar. Pegue a sua cruz e me siga. Ele está falando com você: se você passar no vale, como está lá em Salmo 23, eu estarei com você. Se você estiver nas montanhas, eu estarei com você. Se você estiver na bonança, eu estarei com você. Se você estiver no momento onde você está passando a situação mais difícil da sua vida, eu estarei com você. E isso é tudo que você precisa. É essa a resposta que Deus tem para nós. Não é a resposta de Deus, estou sentindo que Deus abre a sua mão aí, você vai receber aí, vai cair na sua conta essa semana, tantos $1000. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é o Deus do impossível. E Ele trabalha de acordo com a nossa fé. Mas Ele está mais interessado em eu e você descobrirmos que Ele é tudo que nós precisamos. Aleluias. Por que então as falsas acusações não prevaleceram contra Jesus? Anote essas 3 coisinhas para você ter sucesso na sua vida. Porque Jesus teve sucesso na vida dele. Compromisso, obediência e submissão. Jesus, ele tinha compromisso com o Pai.
Jesus, ele tinha compromisso com a sua missão. Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos de idade, com 33 ele estava finalizando a missão dele. Jesus, ele tinha um compromisso com as pessoas. Quando Lázaro morreu e eles chegaram, olha, Lázaro está morto, e agora, Jesus, se você estivesse lá, isso não teria acontecido. Está tranquilo, eu vou aparecer lá. E aí, então, ele chega lá no momento certo, porque o momento certo de Deus aparecer na sua vida e na minha, é o momento onde ele vai receber a glória. Isso é resposta para alguém. O momento que Deus vai aparecer na sua vida, é o momento que só ele tem a glória. Porque se ele viesse antes, todo mundo ia falar, viu aí? É porque eu sou amigo de Jesus. Então, aí Jesus toma conta da minha família. Você está entendendo? Você viu aí que maravilha? Por que você não chama Jesus para almoçar na sua casa? Porque ele almoça na minha casa, ele é amigo de... assim com Lázaro. Morte. As pessoas iam começar a levantar o nariz, achar que elas são alguma coisa. Porque não, Jesus falou, não. Fica tranquilo, vou curar mais alguns aqui, vou expulsar, tem uns 30 endemoniados aqui na fila, vou expulsar primeiro, então daqui 3 dias eu volto aí. E aí quando ele chegou lá, todo mundo estava achando impossível, agora eu não acredito mais nisso não. Não, move a pedra aí que vocês colocaram, que agora ele vai sair para fora, porque agora o Pai vai ser glorificado. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Enquanto eu e você quiser, não, nossa, podia acontecer agora, porque se acontecesse agora as pessoas iam ver. As pessoas iam ver o Deus que eu sirvo. Calma, deixa Lázaro aí um pouquinho. Quando Deus estiver com toda a glória, alguém falou comigo esses dias assim, eu estou para tomar essa decisão, mas eu estou muito, assim, eu chego a estar tremendo. Eu estou indeciso. Falei, esse é o melhor momento de se tomar uma decisão. Porque aí vai ser confiando em Deus, não é nos seus próprios passos. Vai ser confiando em Deus, não é no que você tem. Enquanto você confia no que você tem, você não está agindo pela fé. Mas quando acontece com você de Jesus, pisa fora do barco, aí você fala, é água. É água, você sabe que é água. Aí Jesus fala, eu que estou falando, pisa fora do barco. E aí você fala, deixar para a próxima, Jesus, minha fé ainda não está muito legal. Ele quer que nós ajamos pela fé. Então Jesus aqui, ele mostra esse compromisso, ele mostra essa obediência. E obedecer aqui é reconhecer que a autoridade está sobre alguém. Jesus, ele obedecia o Pai porque ele reconhecia que a autoridade estava sobre o Pai. A submissão, submeter, é entrar em uma missão debaixo de uma direção de uma pessoa, de alguém. Submissão, você está em uma missão, mas você está sendo liderado. Não, mas eu que sou o líder, tá, porque então Deus te lidera. Deus era o guia de Jesus, e Jesus, ele é o guia de toda a humanidade, porque sobre ele Deus colocou todo o poder. E se você não é submisso à vontade de Deus, talvez eu oro ao Senhor para que isso não aconteça, mas aconteceu aqui com os fariseus. Jesus chamou eles de hipócrita. Imagina Jesus virar para você e falar hipócrita. É duro de se ouvir. Peraí, hipócrita, eu estou indo todo domingo na igreja, eu faço todos os rituais lá da sinagoga, a gente não deixa que as coisas saiam de ordem, agora você vem me chamar de hipócrita? É porque lá fora não está vivendo aquilo que você está pregando. É porque Deus está mostrando que agora Ele está trazendo um novo e vivo caminho e vocês não estão enxergando. Era isso que estava acontecendo com eles aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que não existe correntes que prende aqueles que fazem a vontade de Deus. Não existe corrente que prende aquela pessoa que decide de Deus. Em Gálatas 5:24 diz assim, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles pregaram as paixões e os desejos da sua natureza pecaminosas na cruz e o crucificaram lá. Sabe por que que é? Alguém me perguntou esses dias, por você ser pastor, acho que você não deve nem lidar com essas questões da carne, né? Com os desejos da carne.
E esse texto aqui é a resposta. Porque esse texto fala assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles pregaram as paixões, os desejos e a natureza pecaminosa na cruz. Então não é que é mais fácil para um pastor lidar com a natureza pecaminosa, é porque ele decidiu pregar na cruz. O que é pregar na cruz os seus erros? Pregar na cruz o meu erro, pregar na cruz o seu erro, é nós sabermos que independente dos nossos erros, independente da nossa... se nós estamos com o coração arrependido, Ele é fiel para perdoar. E todos os momentos que nós chegarmos na cruz, não vai ter um momento, enquanto você tiver vida, que você chegar diante da cruz com um coração arrependido e que Jesus vai falar: sai para lá, hoje não tem perdão para você não. Isso não vai acontecer. Todo momento que nós chegamos perto dele, Ele nos perdoa. Agora, como Paulo falou, né? Não vamos pecar mais para que a graça aumente, mas vamos amadurecer. Vamos aprender a viver essa nova vida que Deus nos deu. Então não é viver escravo do pecado. Pequei, mas aí eu vou na cruz que o pastor falou, né? Aí o arrependimento, tal, Jesus perdoa, estou novo. Aí eu pequei de novo. Mas Jesus, oh Jesus maravilhoso, a graça, só a tua graça me basta. Não é assim não, irmão. Você precisa crescer, eu preciso crescer, né? E enquanto nós estivermos presos no pecado, nós vamos ser escravizados por ele. Sabe por quê? Porque quem é o pai da mentira? O diabo. Então quem é o pai do pecado? O diabo. Enquanto eu e você estivermos em pecado, nós estamos acorrentados na vontade do diabo. Mas aqui não tem ninguém desse jeito. Agora, finalmente nós chegamos à cruz. Porque é aqui que eu quero dar um exemplo interessante para você. Em Lucas, no capítulo 23 ainda, quem está com a Bíblia aberta aí, no versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E os soldados jogavam as suas roupas, eles jogavam por suas roupas, jogando dados, ou seja, eles estavam ali repartindo, zombando de Jesus, naquele momento de sofrimento dele na cruz. Jesus, ele carregou essa cruz que era para esse assassino, para esse Barrabás. Ele carregou essa cruz que era para mim e você carregar. E ali na cruz, mesmo na cruz, ele continua sendo acusado. E eu vou pedir um help aqui para alguém, para você levantar a cruz aqui para mim. Coloca ela bem aqui atrás de mim, por favor. Porque mesmo na cruz... Não, deixa esse homem carregar a cruz dele. Tô brincando. Pode ajudar. Isso, tá bom, né? Porque tem a TV ali. Um sinal foi fixado. Se você quiser sentar, pode sentar. Tá vendo como é que eu sou bonzinho? Um sinal foi fixado acima da cabeça de Jesus, anunciando a acusação contra ele, que dizia: este Jesus é o rei dos judeus. Mas isso eles não falavam com reconhecimento, eles falavam com zombaria. Olha o rei aí, rei dos judeus, e chacota. Colocaram a plaquinha lá: esse é o rei dos judeus. E o que então leva à cruz? O que é ser alguém ser crucificado naquela época? Era o pior tipo de morte que existia. Na cruz levava a vergonha, levava a dor, levava a maldição, levava a humilhação, levava a morte. A cruz era vergonha. Por isso que se chama a vergonha da cruz. Porque na cruz não tem estrelismo, na cruz é vergonha mesmo. E Jesus, alguém que caminhou por toda a humanidade, a fase humana dele, fazendo o bem, ele agora sendo vergonha perante todos. Mas eu quero mostrar para você que mesmo na cruz, Jesus não desistiu da missão dele. Mesmo na cruz, ele não desistiu de salvar pessoas. Eu quero falar para você nessa noite, independente da situação que você está vivendo, seja bem, seja mal, seja com pouco, mas eu não tenho nem para mim, mas é em momentos assim que Jesus nos dá a oportunidade de ajudar outros.
Quantas vezes aconteceu de eu ter assim só para mim e Deus falar assim, abençoa fulano porque ele está em necessidade. E eu, Jesus, nossa, mas assim, só tem o suficiente aqui, vou receber só daqui uma semana. Mas é em momentos assim, que Ele nos surpreende. Porque quando nós obedecemos, Ele abençoa. Ele abençoa através de obediência. E aqui na cruz, no versículo 39, diz assim, um dos criminosos, porque tinha 3 cruzes, right? Jesus na do meio e 2 criminosos sendo crucificados no mesmo instante junto com ele. E aqui no verso 39, um dos criminosos pendurado do lado zombou. Então, você é Messias, não é? Salvando a si mesmo e a nós também, enquanto você está nisso. Ou seja, você está passando por isso aí, sai daí e tira a gente também para provar que você é rei. Sai daí e mostra para a gente, ok, se você é Deus mesmo, eu queria que o Senhor fazesse algo para esse casamento que eu estou. Você está colocando Deus contra a parede? Não é bem melhor você chegar rendido à cruz e falar, eu não mereço não, Pai. Foi a minha decisão casar com essa pessoa que eu estou. Mas eu coloco aos seus pés, sabendo que o Senhor é fiel e na sua vontade, o Senhor vai recuperar o meu casamento, o Senhor vai restaurar minha amizade com essa pessoa, o Senhor vai restaurar minhas finanças, tudo vai se dar bem. Não é quando você chegar e falar, Deus faz isso porque eu fiz o propósito, mas é quando você chegar reconhecendo que você não é nada, que eu não sou nada. Lembro um dia, num curso que a gente estava fazendo para formação de pastores, e o nosso pastor falou assim, vocês são servos inúteis. Falei, nossa, vou embora, pegar uma malinha, servo inútil, eu estou servindo tanto aí, vem na igreja quase todo dia. Mas às vezes é preciso a gente ouvir certas palavras para a gente descobrir que realmente nós não somos nada. Realmente nós somos um sopro. E não adianta você pensar, não, eu tenho faculdade, eu tenho doutorado, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha família, tá tudo bem, Davis. Ah, é? Se Jesus fazer assim, você cai morto, você não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. Então nós não somos nada além do sopro de Deus. É o sopro de Deus que está dentro de você e dentro de mim. É isso que nos mantém de pé. Agora do outro lado, no verso 40, mas do outro lado um criminoso protestou. Você não teme a Deus? Mesmo quando foi condenado à morte? Nós merecemos morrer por causa dos nossos crimes, mas este homem aí, ele não fez nada de errado. E então ele virou para Jesus e ele falou, lembra de mim quando entrares no paraíso. O Senhor fez de tudo para o Barrabás que estava lá condenado junto com a gente. E ele está solto hoje com a chance de viver. Me dê uma chance de viver a eternidade com o Senhor. Me dê uma chance, Pai, não é de conquistar mais alguma coisa na minha vida, não, porque agora eu estou na hora da minha morte, mas me dê uma chance de viver contigo para a eternidade. E nós sabemos que o próximo verso, Jesus fala assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu preguei essa mensagem de manhã e logo após o culto, alguém chegou para mim, um senhor, e ele falou, pastor, eu tenho uma pergunta teológica para o senhor. Eu falei, amém, pode fazer. Tem como você fazer em português? E aí ele fez uma pergunta interessante, ele falou assim, pastor, o senhor falou ali que naquele instante que Jesus falou, você está comigo hoje no paraíso. Mas nós sabemos, pastor, que não chegou o julgamento ainda, e que no dia do julgamento que nós vamos decidir quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Falei, uau, que pergunta maravilhosa que você fez. Porque nós precisamos entender que a partir do momento que você
o sopro de Deus sair do seu corpo e cair essa carcaça no chão, puf, você enfrenta a eternidade. Você enfrenta para o paraíso ou você enfrenta para a tormenta? Então, a partir do momento que alguém morre, ou ele já está sobre tormenta, ou ele está em um lugar de descanso. O lugar final para todo aquele que morre em Cristo Jesus vai vir depois do julgamento final, onde toda a igreja reinará com ele para sempre. Mas morreu, não vai ficar dormindo não. Ah, está dormindo lá, esperando o julgamento. Não, quem está dormindo é o corpo. Os bichos vão comer. Mas a alma, o seu espírito, voltou para Deus e a sua alma ou está em tormenta. Como se você olhar na Bíblia, você vai ver algumas passagens que falam assim: ei, você que está aí na história de Jó ali, né? Você manda uma gotinha de água só para molhar minha língua, que aqui está muito... Tá quente aqui, as coisas estão ruins aqui. Manda alguém para avisar, pelo menos a minha família, para que eles se arrependam e eles não venham para esse lugar de tormenta. Existe um lugar de tormenta, mas hoje nós estamos aqui com a oportunidade de reconhecermos que existe salvação na cruz. Existe salvação na cruz e Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. E agora eu faço a pergunta final para você: de que lado da cruz você está? Reflita aí no seu interior. Porque se eu perguntar de que lado você está e eu falar assim: desse lado tem rebelião e acusações, desse lado tem reconhecimento e arrependimento, você vai falar: eu sou do arrependimento. Mas será que nós não estamos revoltados com Deus por Ele não ter feito algo que a gente quer? Será que nós estamos revoltados com Deus porque Ele não fez na hora que a gente quer? Será que nós não estamos acusando ao próprio Deus por acusar uma pessoa? Mas a gente fala que a gente está do lado do arrependimento. Então hoje eu queria que você fechasse os teus olhos aí por 30 segundos. E você imaginasse esses dois lados da cruz. De um lado tem alguém revoltado, alguém rebelando contra as coisas de Deus, rebelando contra tudo aquilo que Deus quer fazer. Do outro lado, tem alguém reconhecendo que precisa de salvação. Com os olhos fechados agora, eu quero dar oportunidade para todo mundo que está aqui. E você que está online assistindo, você tem a oportunidade hoje de começar um relacionamento com Jesus. Verdadeiramente, não é falar assim: não, eu levantei a mão, aceitei Jesus. Não, é caminhar com Ele. É colocar a sua cruz sobre os seus ombros e caminhar. Eu quero te dar essa oportunidade hoje, de você talvez entregar a vida para Cristo. Talvez você esteja longe e queira reconectar com o Senhor. Ou talvez você deseja conectar-se com Deus. E talvez você esteja carregando um peso de falsas acusações contra você por muito tempo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nada do que o homem falar que não for de acordo com o que Deus tem para você vai prevalecer. O ser humano, ele quer que as coisas funcionem da forma que eles querem. Mas Deus, ele já tem um plano perfeito para nós. Ele não tem plano B, ele tem o plano perfeito para nós. Então agora, com os olhos fechados, e você online, você tem a oportunidade de você escrever aí no comentário: hoje eu volto para Cristo, ou hoje eu entrego a minha vida de vez para o Senhor. E aqui onde nós estamos hoje, eu queria que você, todos com os olhos fechados, que você fizesse esse passo de fé. Levantasse a sua mão para eu ver e você abaixasse. Todos com os olhos fechados. Amém. Amém. Mais alguém? Hoje é o grande dia. Amém. Amém.
Quero tirar esse momento para orar com você agora. Queria que o louvor viesse aqui, enquanto eu estivesse fazendo a oração. Pai, neste momento eu quero apresentar cada pessoa que levantou as mãos, Pai. Na verdade, todos nós deveríamos levantar as mãos. Porque todos os dias nós precisamos do arrependimento. Todos os dias nós precisamos estar conectados com o Senhor. Todos os dias nós precisamos reconhecer, Pai, que Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és aquele, ó Pai, que desde o princípio já tinha um plano perfeito para a humanidade. E hoje, Pai, eu quero apresentar cada pessoa que aqui levantou as mãos. Reconhecendo, Pai, que precisa de Ti, que precisa mais do Senhor, que precisa estar mais perto do Senhor. Que o Teu amor venha inundar esse coração agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha reinar sobre esse coração agora, em nome de Jesus. Que essa mente seja purificada agora, em nome de Jesus. Que esse coração, ó Pai, possa bater por Tua obra, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo os dias finais e o que nós precisamos não são de pessoas que vêm trazer contenda, são de pessoas que vêm trazer do Teu amor. Não há mais tempo para briga, não há mais tempo para discórdia. O que o Senhor quer é que nós nos unamos ao invés de apenas dizer que somos cristãos, que nós sejamos cristãos. Que nós despejamos do Teu amor por essa cidade, por esse estado, Pai, por esse país, onde nós passarmos, Senhor. E eu creio, Pai, que essas mãos levantadas hoje não foi apenas um gesto no natural, mas no espiritual. O Senhor viu essa mão levantada, o Senhor viu os nossos corações rendidos, o Senhor viu, ó Pai, que precisamos de salvação, sim. E eu creio que hoje a salvação está entrando em nossas casas. Eu creio que hoje o Teu amor está voltando a reinar em nossos lares. Aleluias. Precisamos voltar ao primeiro amor, amigos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Sem holofotes, sem esperar uma música tocar para que a gente se renda. Muitas das vezes nós esperamos apenas uma batida do instrumento para que a gente possa estar comovido para falar algo ou se render aos pés do Senhor. Mas o Senhor me mostra pelos olhos da fé que Ele te dará experiências até no chuveiro, onde quem vai enxugar as suas lágrimas ali vai ser a água que vai descer sobre o seu rosto. E naquele momento onde tiver só você e Deus, você vai ter a experiência sobrenatural que você sempre deseja ter com o Senhor. Vai começar no secreto. Vai começar no secreto. Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre a Sua igreja, Pai. Derrama dos dons sobre a Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja venha, Senhor, continuar caminhando de cabeça erguida, Senhor. Não queremos parar diante de acusações, não queremos parar diante de situações difíceis, mas nós queremos confiar em Ti. E agora, enquanto eles adorarem ao Senhor, você sinta a vontade de tirar esses 2 antes da gente partir para a ceia, de você vir aqui aos pés da cruz, reconhecendo que você